Amém, irmãos, graças ao Senhor por mais um dia do alimento diário ao qual nós vamos desfrutar. E hoje, essa semana 4, sexta-feira, temos aqui o ler com oração. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está em Romanos 8, versículos do 1 ao 2. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos livrado da condenação. Obrigado, Senhor, pelo Espírito e da vida. O Espírito que atua, Senhor, dia após dia em nossa vida. A lei do Espírito, que é em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, somente em Ti, Senhor, nós podemos estar livres da lei do pecado e da morte, a qual nós estávamos destinados à perdição eterna, ao lago de fogo, mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos resgatou para si, para o seu propósito. E hoje, por essa vida que está em nós, por essa mescla que houve no Espírito, o Espírito Santo com o Espírito humano, Senhor Jesus, nós podemos estar totalmente livres de toda e qualquer condenação, se assim nos encontrarmos fiéis, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque a única lei que opera em nós de maneira eficaz, a qual agrada ao Senhor, é a lei do Espírito e da vida. Senhor Jesus. Amém. Em Jesus somos imunizados contra a natureza maligna. Desde a queda do homem, o Senhor nos deu a promessa de que o descendente da mulher viria e que haveria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Por meio dessa promessa, Deus aponta no livro de Gênesis para a redenção de Cristo, seu plano para vacinar o homem contra o que foi injetado nele por Satanás no jardim do Éden. Satanás injetou a si mesmo no homem, alterando a genética humana criada por Deus. E assim entraram a desobediência, a incredulidade e, consequentemente, o pecado e a morte na humanidade. Em razão disso, haveria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. As palavras descendência e descendente, no hebraico, são a mesma palavra, zera, que significa semente, no sentido de procriação. Literalmente significa sêmen, para procriar. A descendência da serpente produziria uma linhagem de milhões e milhões. Deus não disse que da mulher viria a descendência, e sim que viria o descendente que é Cristo. A descendência da serpente são os seguidores de Satanás, a antiga serpente, que injetou a si mesmo como pecado na carne do homem, contaminando-o com a natureza satânica. Os efeitos dessa contaminação são sentidos na carne humana todos os dias. Ó Senhor Jesus, há um conflito em nosso interior, conforme Paulo descreveu no livro de Romanos, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo falava sobre sua própria experiência, apontando a contaminação, a infecção viral. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Há um vírus dentro do homem que se chama pecado. O que o homem não quer fazer, o vírus faz. E o sintoma é fazer o que não se quer fazer. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo chegou à conclusão de que estava contaminado com o vírus do pecado, que não havia bem algum nele e que precisava da vacina. Esse vírus nos faz agir de maneira estranha. O que queremos fazer, o vírus não permite. E acabamos fazendo o que não queremos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não é eu que faço,
o que eu não quero. Já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está mostrando o efeito da contaminação, ocasionado pela tragédia da desconexão. O homem desconectou-se de Deus. O mundo de hoje está repleto de descendentes da serpente, os filhos do diabo. E isso está registrado na palavra de Deus. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Na Bíblia, os fariseus e saduceus foram chamados de raça de víboras, cobras, serpentes, descendência de Satanás, a antiga serpente. Em Mateus lemos: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Os filhos do maligno são a descendência da serpente. Sobre esses, o próprio Jesus Cristo diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do Hades? O Senhor os chamou de serpentes, raça de víboras, descendentes de Satanás. Em João 8,44, o Senhor ainda disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Enquanto Deus é nosso pai, o pai deles é o diabo. Eles são a descendência, os filhos da serpente. O elemento contaminante está presente no homem e se manifesta impedindo-o de realizar seu querer interior de agradar a Deus. Conforme lemos: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que faz nos meus membros e que está nos meus membros. Diante da constatação desses sintomas, Paulo se desespera. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma vez que estava contaminado pelos vírus do pecado, percebeu que era um desventurado, desgraçado e infeliz. Quem poderia curá-lo? A resposta vem do trecho seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Em Jesus, somos imunizados contra a natureza maligna, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando somos vacinados com a vida de Deus, ficamos livres dos vírus do pecado e da morte, que foi injetado no homem por Satanás, a antiga serpente. Nós somos filhos de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. A palavra desse dia, da sexta-feira, vem nos trazendo várias referências, principalmente relacionados a essa natureza, esse elemento maligno, que tanto dano causou à humanidade. E por muitas vezes na nossa vida, já chegamos a nos perguntar por que nós não entendemos nosso próprio modo de agir. Então, quando nós não tínhamos ainda o conhecimento, como Paulo o teve, o desejo de querer saber por que ele queria fazer a vontade de Deus e não conseguia. Então, irmãos, a leitura dessa sexta-feira dá muita ênfase ao elemento contaminante, que está presente no homem e que se manifesta todos os dias. Então, por não conhecer o porquê, de querer fazer o bem e não conseguir, nós não tínhamos esse entendimento, mas graças ao Senhor pela palavra, que mostra para nós, pela experiência que Paulo teve, e serve como luz, como espelho para nós, que existe uma natureza maligna,
que contém esse elemento, né? Esse elemento que é contaminante, que impede, né? Como foi falado aqui para nós, existe o guerrear, uma luta constante, né? A carne que milita contra o espírito contra a carne, são totalmente opostos à vontade de Deus. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, porque também neste dia nós podemos ver que também nos mostram que se nós estivermos em Cristo, esse elemento, né, contaminante, ele não vai ter efeito sobre nós, né? Ele não vai causar dano em nós, se nós estivermos no Espírito. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, que neste dia possamos viver e andar no Espírito. Que decidamos, né, realmente, Senhor, agradar a Ele, né, através da vida que o Senhor já nos deu. Através dessa vida nós podemos estar livres de toda e qualquer condenação que o inimigo ele queira nos colocar numa condição totalmente que não esteja favorável à vontade de Deus. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor tem nos ensinado que, uma vez que nós estamos e permanecemos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, não há algo que venha pesar sobre nós, sobre nossa consciência, porque nós estamos de forma agradável ao Senhor. E Ele pode ter caminho em nós, Ele pode fazer a sua vontade em nós, e o inimigo não tem vez, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então vamos permanecer no Espírito, invocando o nome do Senhor durante todo esse dia da sexta-feira, e que isso possa perdurar durante o restante dos nossos dias, né? Porque nós já adquirimos a realidade do Espírito, e que nós estamos desfrutando diariamente, Senhor Jesus, através da sua palavra revelada, através da Bíblia, da oração, da comunhão com os santos. Louvado seja o Senhor. Essa é a vida que o Senhor quer que tenhamos, essa é a vida que agrada ao Senhor, essa é a vida que nos fará vencedores. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar perseverando, porque vale a pena cada um de nossos esforços, e nós sabemos que o reino ele é tomado por esforço. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, que Deus abençoe os irmãos neste dia e que possamos permanecer na presença do Senhor. Aleluia.